provavelmente já deve ter passado por alguma situação muito difícil na sua vida. E por causa dessa situação, né, por conta desse momento ruim, você deve ter tido várias reações, certo? Porém, existem dois sentimentos indesejáveis que são os mais expressivos e comuns nessas horas, mas que também são os mais confusos na hora de interpretá-los. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e o vídeo de hoje, gente, o tema é um sentimento, duas palavras, e entenda e não confunda os sinais. Exatamente. Aqui nesse vídeo você vai entender de uma vez por todas sobre aqueles dois sentimentos que eu disse anteriormente para vocês, de uma forma mais prática, de uma forma mais fácil, tá bom? Mas antes, chega de enrolação e roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos para vocês. Bom, como eu disse anteriormente, quando nós passamos por alguma situação muito difícil na nossa vida, temos a tendência de reagir a essa situação. As situações podem ser perdas, podem ser decepções, podem ser ou mesmo uma discussão boba. E essas reações que eu digo pode ser em forma de raiva, em forma de choro, em forma de isolamento ou mesmo uma simples indignação. Porém, existem duas palavras que ambas são sentimentos que são muito utilizadas nessas situações, né? Nessas situações difíceis que eu coloquei ou mesmo outras que veio aí agora na sua cabeça. E essas duas palavras nada mais são que arrependimento e remorso. Exatamente. Bom, essas duas palavrinhas nós vamos trabalhar aqui durante esse vídeo e você vai sair desse vídeo entendendo de uma vez por todas, sem nenhuma dúvida, tá bom? E sem erro também, né? Caso você precise ali identificar qual dos dois que você está exercendo na sua vida, e tudo isso eu vou explicar aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final para você entender, né, tudo de uma vez por todas sobre arrependimento e remorso. Para que você entenda, né, todo esse conteúdo de forma um pouco mais redonda, eu resolvi dividir ele em três partes. A primeira é o que é arrependimento, o que é remorso. A segunda é qual a diferença dessas duas palavrinhas na prática. E a terceira é como eu posso saber qual dessas duas palavras que eu estou exercendo na minha vida. Eu disse para você que esse conteúdo de hoje aqui nesse vídeo seria super, hiper, mega completo, não disse? Pois é, mas para eu saber que você está junto comigo nesse vídeo, já venho convidar você a se inscrever nesse canal, a deixar muito like, compartilhar esse vídeo para geral. E claro, gente, já comenta muito aqui embaixo para eu saber se você tá junto comigo, se não tá, o que tá entendendo, o que não tá. Deixem as dúvidas de vocês aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. Bom, então bora fazer parte aqui desse canal, bora fazer parte lá junto comigo das minhas outras redes sociais, porque eu estou por todos os lugares, tá bom? Tem muito conteúdo, tá recheado de conteúdo para vocês no meu Insta, no meu TikTok, no meu Kawaii, enfim. Todas as informações estão aqui embaixo, aqui na descrição, corre lá para me acompanhar por todos os lugares, tá bom? E eu acho que agora, né, eu posso continuar o conteúdo porque você já faz parte dessa família, né? Já se inscreveu, já ativou o sininho. Então, inclusive, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? A essa família maravilhosa que Deus me deu, né? Deus me confidenciou aqui. E acho que agora, finalmente, eu posso começar a explicar para vocês as três partes que eu disse anteriormente aí no vídeo para vocês, tá bom? Então, bora começar e atacar a primeira parte. Bom, e antes, né, de nós entendermos a diferença de um com o outro, antes de nós entendermos como que funciona isso na prática, de fato, né, como nós podemos identificar cada passo, nós precisamos antes entender o que é essas duas palavras, né? Então, vamos começar? Eu vou começar explicando para vocês o que é arrependimento, beleza? Bom, gente, arrependimento nada mais é que uma reação emocional
em relação a um ato, a uma situação do passado em que você cometeu algum erro, tá? E isso te deixa triste, isso te deixa emocionalmente abalado, né? E por conta disso, né, por conta desse reconhecimento, desse erro que você teve no passado ou naquela situação anterior, você acaba tendo uma mudança, né, uma mudança de pensamento de forma positiva e que isso pode até ocasionar uma certa mudança física também, né? Uma certa mudança em que você vai da pessoa, conserta aquilo e pede desculpas ou para aquela pessoa ou para aquelas pessoas, enfim. Basicamente é uma reação emocional de acordo com um ato errado que você teve com relação a alguma situação e que você tem uma mudança de pensamento de forma positiva e você conserta essa situação e chega até a pedir desculpas por conta dessa situação. Isso é que é o arrependimento, beleza? Conseguiram entender aí? Já o remorso, gente, nada mais é que um sentimento, uma inquietação, uma tristeza muito forte causada por um ato reprovável que você teve no passado, em relação a alguma situação, né, que aconteceu, que você fez um ato, cometeu algo que foi reprovável, né, que foi reprovado por você, inclusive, que você consegue lá no fundo identificar que foi um erro que você cometeu em relação a alguma situação. Isso causa em você uma inquietação, uma tristeza profunda, tá? Porém, né, já falando aqui para vocês a diferença, é que no caso do remorso, né, essa tristeza, ela chega a ser tão profunda, mas tão profunda, que ela chega a ser em uma intensidade maior do que a tristeza que nós conhecemos. E isso pode ocasionar, né, um período de longo prazo, né? Essa tristeza pode ser de longo prazo e também pode ocasionar doenças físicas, tá? E talvez até mentais, dependendo aí do ponto de vista da pessoa, do como a pessoa recebeu essa tristeza, tá bom? Então, basicamente, remorso e arrependimento, acabei de explicar aí para vocês, separadamente, né, para vocês entenderem mais a fundo sobre esses dois pontos. E tô batendo os negócios tudo aqui. E acho que vocês conseguiram entender, ou não? Me conta aqui embaixo que eu quero muito saber. E bora, né, de uma vez por todas, para o segundo ponto. Bora atacar esse segundo ponto agora. Bom, gente, o segundo ponto, né, falando aí para vocês das diferenças entre remorso e arrependimento, né? Eu comecei a explicar rapidamente ali para vocês anteriormente. Porém, para ser mais objetiva, vamos entender o seguinte, entendam, né, o seguinte. O arrependimento, ele é mais fácil de lidar, ele é mais fácil de superar aquela dor que te ocasionou, aquela dor que você causou, teoricamente, né? Não é que você causou, mas por ter sido um ato ruim que você fez no passado, aquilo te ocasionou o arrependimento. O arrependimento, ele é mais fácil de superar, ele é mais fácil de lidar, como eu falei. Porém, além disso, né, o arrependimento, ele te faz pensar e refletir sobre as suas ações, né? Ele faz você começar a entender que o que você fez foi errado, né? Isso começa a te gerar um ensinamento. Então, o arrependimento, ele te gera um ensinamento com relação ao ato reprovável que você teve anteriormente, com relação a alguma situação da sua vida, beleza? Já o remorso, por ele ter uma tristeza tão grande, né? Pela tristeza ser muito grande, ser muito intensa mesmo, né? Vamos dizer assim, o remorso, ele pode paralisar a vida de uma pessoa e pode até fazer com que essa pessoa adoeça por conta da tristeza mesmo, né? Porque a culpa, né, que ela sente é tão grande, né? É tão intensa que faz com que a pessoa paralise a vida dela com relação àquela situação que ela fez, que ela provocou ou que ela, enfim, independente, mas a culpa que ela sente é tão grande
que a tristeza fica mais intensa e isso pode paralisar a vida dessa pessoa e pode sim ocasionar doenças, sejam físicas, sejam mentais, independente. Entenderam aí mais ou menos qual é a diferença de cada um? Acho que sim, né? Porém, como eu falei para vocês, né, anteriormente, esse segundo passo inclui também a prática, tá? Eu vou explicar agora para vocês rapidamente como que seriam essas diferenças, né, nos dias de hoje e na Bíblia. Sim, tem um personagem da Bíblia que ele passou por esses dois sentimentos e eu vou mostrar aqui agora para vocês qual seria a diferença de cada um, né, de cada sentimento, né, nos dias da Bíblia, né, nos tempos da Bíblia e nos dias de hoje também. Vamos começar então com um personagem bíblico, tá? Vou mostrar agora para vocês um único personagem que em um único capítulo, se eu não me engano, vou confirmar, mas acho que é isso mesmo, em Daniel 4, o rei Nabucodonosor, que acho que muita gente já conhece. Tô colocando aqui embaixo para vocês as informações, tá? Mas basicamente nós vamos utilizar o texto de Daniel 4, em que ele apresenta esses dois sentimentos em um único momento da sua vida, em uma única... eu acho que é isso mesmo, em um único momento da sua vida. Eu não consigo pensar assim em alguma outra frase, em alguma outra palavra para exemplificar isso, tá? Bom, como vocês sabem, né, eu não vou ficar lendo aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas vou explicar aqui para vocês rapidamente para quem não conhece. O rei Nabucodonosor foi o rei da Babilônia, né? E ele tinha vários e vários sonhos e quem interpretava esses sonhos, claro, né, dirigido por Deus e tal, era Daniel. E um desses sonhos, Daniel mostrou para ele, né, mais uma vez, interpretou os seus sonhos, e o seu sonho dizia que como ele tinha essa soberba muito grande, né, achava que só ele que era o dono do mundo, que ele construiu tudo aquilo sozinho e não conseguia reconhecer de fato, né, o poder do nosso Deus. Deus iria transformar ele em fera e ele passaria ali a viver como os animais durante 7 anos, exatamente. Tá, Laísa, mas eu conheço essa história, ou eu me lembrei dessa história. Como que o remorso e como que o arrependimento entram nessa história, nessa mesma história? Simples. O remorso aconteceu quando, mesmo depois de Daniel ter avisado o rei que isso poderia acontecer, inclusive na Bíblia fala, né, que Daniel aconselha o rei a reconhecer a Deus e tal, porque até o momento em que ele passa, né, por essa transformação, se eu não me engano, durou 12 meses. Então, tipo, basicamente ali, quase um ano. Não tenho certeza, tô colocando aqui as informações para vocês. Mas ele demorou um tempo ali, né, para Deus realmente cumprir a promessa que ele tinha determinado ali para o rei Nabucodonosor, que era transformar ele em fera. Então ele teve um período ali para ele reconhecer que Deus era o Todo-Poderoso, mas ele não reconheceu isso, né? E por ele não reconhecer, Deus cumpriu a sua promessa e o transformou em fera depois desse período. E é aí que o remorso entra, né? Porque quando ele estava ali, gente, eu não lembro o nome do negócio. Mas é tipo a varanda dele ali no quarto, não sei direito. Ele tava se vangloriando, né? E aí Deus fala com ele, fala assim, por você não ter me reconhecido e tal, agora sim chegou o momento em que eu vou te transformar em fera. E eu creio, Laísa, que ali naquele momento ocorreu um pouquinho de remorso, né? Porque ele falou assim, nossa, eu tô causando isso na minha vida, né? Fui avisado daquilo, mas aquilo vai me trazer tristeza, vai trazer tristeza para as pessoas ao meu redor. E realmente eu não tenho para onde fugir,
né? Agora realmente acabou tudo. Eu tava me vangloriando, né? O orgulho falou mais alto do que a consciência e agora eu tô me encontrando aqui nesse lugar, né? Eu, Liza, creio que ele passou por isso naquele momento porque ele foi avisado, né? Ele poderia ter impedido aquilo. Isso provavelmente deve ter causado bastante dor, bastante tristeza naquele momento em que ele se transformou em fera. E é aí que eu acho que o remorso entra um pouquinho, não na dimensão em que a palavra remorso nos traz, mas eu creio que sim, naquele momento o rei deve ter falado assim, meu Deus, que besteira que eu fiz, né? E mesmo assim, mesmo ele tendo sido avisado, né? Mesmo ele sabendo que isso poderia acontecer com ele não fez nada, não mudou o pensamento dele, continuou ali com o orgulho, com a soberba e provavelmente por isso que ele foi transformado em animal, tá? Mas o arrependimento também entra nessa história, né? Porque depois desses 7 anos, Deus avisa também para ele, né? Que ele iria ficar esses 7 anos e ao final desses 7 anos, se ele realmente, né? Se o coração dele reconhecesse que Deus era o Todo-Poderoso, né? Era o Senhor dos Senhores, acima até mesmo dele, né? Que ele poderia voltar a ser humano. E eu acho que é aí que entra, de fato, o arrependimento, porque Nabucodonosor virou humano de novo, porque ele começou a reconhecer o poder do verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. Beleza, Liza, eu já entendi aí mais ou menos o que é o remorso, o que é o arrependimento, como que isso é utilizado, como isso foi utilizado, né, na Bíblia, mesmo sendo o único personagem. Mas e na vida real? Você disse que iria explicar pra gente, dar um exemplo pra gente, como utilizar esses dois, como que eu falo, esses dois sentimentos, que é o remorso e o arrependimento na vida real. Dá para você colocar aí um exemplo pra gente entender de forma mais prática como isso funciona hoje em dia? Claro que dá. Bom, vamos imaginar, quero que vocês imaginem junto comigo uma história que eu vou construir aqui, né, de forma mais redondinha para vocês. E a partir dessa história vocês vão vendo se vocês entenderam, se não entenderam. E mais uma vez, qualquer dúvida, só comentar muito aqui embaixo que eu vou estar conversando com vocês, tá? Mas vamos lá para a história. Quero que vocês imaginem 2 casais, tá? Imaginem 2 casais aí. Cada casal tem uma filha, certo? Casal A tem uma filha e o casal B também tem uma filha, beleza? Ok. Vamos imaginar que essa filha já é maior de idade, né? Já formou, tá tudo certo e ela foi morar em outro país. Vamos supor assim, vamos colocar longe mesmo. Cada filho foi morar em outro país, certo? O casal número 1 nunca visitou a sua filha. Vamos supor que cada uma dessas 2 filhas viveu por lá, já fazia 2 anos que estava lá, né? Nesse outro país, que elas foram morar sozinhas e tal. O casal número 1 nunca foi visitar a filha. Nunca. Já o casal número 2, sempre que podia, eles iam, né, visitar a filha deles, certo? Agora, vamos imaginar que, infelizmente, essa filha, a filha dos 2, morre em um acidente de carro, beleza? Lá em outro país, tá? Claro que com a morte das filhas, esses 2 casais, né, acabaram tendo algumas reações, né, com relação àquilo. Acabaram tendo alguns sentimentos com relação a essa situação, né, em que as 2 filhas morrem. A filha de cada casal ali morre, né? E vamos, como o vídeo hoje, né, porque eles podem ter várias reações, mas como o vídeo de hoje é focado no remorso e no arrependimento, vamos imaginar esses dois pontos, né, esses 2 sentimentos nessa situação que eu tô colocando aqui para vocês, tá? Bom, o casal em que nunca foi visitar a filha, provavelmente deve ter tido um sentimento de remorso, né? Porque eles nunca foram visitar ela e esse é o fato, né?
por eles nunca terem ido visitar ela, por não terem aproveitado o tempo suficiente com ela, claro que eles iriam sentir remorso por aquilo, né? Eles iriam se sentir tristes por aquilo, culpados, né, por não terem passado um tempo a mais com a filha, beleza? Já o segundo casal, eles também se questionam, né, naquele momento, se eles passaram tempo suficiente com a filha deles, né? Eles também se sentem, começam a questionar isso. Porém, ao invés deles passarem pelo remorso, que é o que o casal número 1, né, que nunca visitou a filha, está passando, eles vão passar pelo arrependimento, né? Porque naquele momento ali, eles, claro, vão sempre se questionar, será que eu passei tempo demais com a minha filha? Será que não passei? Enfim, mas mais tarde, com a cabeça mais em ordem e tal, eles vão perceber que sim, eles fizeram o possível e o impossível, né, para estar ali junto com a filha e tal. E por conta disso, mais tarde eles vão entender que o que importa é guardar os momentos felizes que eles ficaram ali na cabeça e passaram ali enquanto a filha estava longe deles. Deu para vocês entenderem mais ou menos aí, na prática, nos dias de hoje, como que nós podemos utilizar o remorso e o arrependimento? Ficou mais claro aí para vocês com essas duas práticas, né? Vamos dizer assim, de forma mais prática, esses dois, e deu para vocês diferenciarem de fato esses dois pontos, esses dois sentimentos, de uma vez por todas? Se sim, comenta aqui embaixo se vocês conseguiram entender para mim. Vai comentando tudo, que eu vou estar olhando todas as mensagens, todos os comentários de vocês e vou estar respondendo também. Bom, gente, agora sim, chegamos para a terceira e última parte, né, que eu dividi aí esse vídeo. E a terceira parte nada mais é que eu vou mostrar para vocês 3 diferenças, tá? Para vocês reconhecerem aí se o que vocês estão exercendo na vida de vocês é o remorso ou é o arrependimento, tá? Vão ser coisas bem simples para ver se vocês conseguem aí pontuar e analisar na vida de vocês, qual dos dois, né, que vocês estão exercendo de fato, tá? Vamos lá. Ó, primeiro, o remorso, ele te causa culpa, tá? Você se sente muito culpado por aquilo que você fez e você não consegue tirar essa culpa de dentro de você. Já o arrependimento, ele te gera perdão. Você perdoa não só a pessoa que te fez mal, mas você perdoa também a sua ação. Porque assim, já ouviram aquela frase em que onde um não briga, dois não... Como que é? Onde um não quer, dois não briga? Alguma coisa nesse sentido? Pois é. Então, ambos os dois estão errados em algum momento. Claro que existem exceções, tá? Cada caso é cada caso, mas vamos supor que os dois erraram. O arrependimento, ele te gera perdão, não só com relação à pessoa que te feriu ou alguma coisa nesse sentido, mas você também se perdoa, né, por aquilo. Seja pela culpa que você estava sentindo em relação àquela situação, ou seja, em relação a algumas palavras que você proferiu ali e que não foi legal, tá? Segundo ponto, né, o remorso, ele te adoece, de fato, né, como eu falei para vocês, o remorso ele pode sim adoecer a pessoa, seja de forma física, seja de forma mental. Já o arrependimento, ele te salva. Por quê? Porque ele é mais fácil de lidar, ele é mais fácil de superar. Quando você se arrepende de algo, você consegue seguir a vida de forma mais tranquila, de forma mais clara, de forma mais objetiva, de forma mais tranquila, entende? Então, realmente, é o oposto ali. Enquanto um te adoece, o outro te salva. E o terceiro e último ponto, e não menos importante, o remorso, ele te lembra o passado. O tempo todo você fica ali remoendo o que aconteceu. Já o arrependimento, ele te ensina para o futuro. Você consegue entender ali mais a fundo sobre aquela situação, sobre o que está acontecendo, e você leva aquele ensinamento
para o seu futuro, para você não cometer aquilo novamente. Foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, manda para todo mundo. Espero muito que vocês tenham gostado e entendido de uma vez por todas o que é remorso, o que é arrependimento, qual é a diferença dos dois, principalmente na prática. E claro, espero que vocês tenham entendido os sinais, né, em que esses dois pontos aí, esses dois sentimentos retratam na nossa vida e que você finalmente tenha entendido, né, se o que você está sentindo é um arrependimento verdadeiro ou se o que você está sentindo não passa de um remorso com relação àquela situação que aconteceu anteriormente, que aconteceu no seu passado, tá bom? É isso. Curta, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, me segue nas minhas redes, tá, sociais, porque eu tô por todos os lugares e eu tenho certeza que vocês vão ser muito, muito, muito abençoados de verdade. É isso. Beijo pra vocês e tchau!